Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Bloco Opinião Espírita, né? Onde fazemos aqui, eu e vocês, o estudo dirigido do livro Opinião Espírita. Para quem está chegando agora, né? É um livro psicografado, uma obra mediúnica, né? Psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? O nosso Chico Xavier, e o médium Valdo Vieira. E a autoria espiritual também é uma parceria, Emmanuel e André Luiz, né, que escrevem alternadamente, né? E sempre recorrendo a cada capítulo, Emmanuel e André Luiz dão suas opiniões espíritas baseadas em um conteúdo da codificação, né, da codificação espírita, né, codificação de Allan Kardec, né? Hoje o capítulo 36, o título é Necessitados Difíceis. E qual necessitado que é fácil, né, gente? Mas tem uns que são mais difíceis do que o outro, né? Esse capítulo aqui é por conta de Emmanuel, né? E Emmanuel vai se referir ao conteúdo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente o capítulo 12, o item 1, né? O capítulo 12, Amai os vossos inimigos, né? E o item 1, que diz assim, retribuir o mal com o bem, que é uma passagem, né, de Jesus, um ensinamento. Primeiro é um trecho, né, do Evangelho de Mateus, que diz, aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, quer dizer, ele, Jesus, né? Porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova para sobre os justos e também os injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis melhores do que os outros? Não fazem outro tantos os pagãos? Né? Então Jesus está dizendo assim, se a gente tem que demonstrar sermos melhores do que os outros. Você vê que ele se refere aos publicanos, que eram os judeus na época que cobravam os impostos para o Império Romano. Imagine, né? Eram pessoas adoradas, né? O próprio Mateus era um publicano, né? Depois seguiu Jesus, mas ele, no início, os apóstolos não se agradavam nada dele, sobretudo Simão Pedro, né? Então ele diz que assim, ele está dizendo, se vocês estão me seguindo, né, o Cristo, né, tem que se mostrar melhores, né, não melhor do que os outros como pessoa, mas melhores em sentimentos, melhores em comportamentos, né? Amar, né, acima de tudo, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Que é um dos mandamentos, assim, gente, mais difícil, é esse, gente, retribuir o mal com o bem, não é brincadeira, não é fácil não, mesmo o espírita aí, né, da mais alta evolução que esteja encarnado em nosso planeta, mesmo para esse, ainda que ele consiga por diversas vezes, não foi de uma forma fácil. Não foi de uma forma fácil, né? O cristão, né, de maior coração do mundo, para chegar aquilo ali, né, do retribuir o mal com o bem, foi um caminho árduo para que esse comportamento se tornasse natural. Por exemplo, a irmã Dulce, né, nossa irmã Dulce, ela fazia isso já de forma natural, mas a gente sabe que a vida do espírito, encarnação, não é uma só. Com certeza houve uma caminhada muito árdua até ela alcançar essa condição espiritual, né? Caminhada essa que nós também temos que engendrar, né? Vamos botar assim, né? Porque a gente sabe que, de fato, os chamados inimigos, dos quais também nós podemos ser inimigos, aqui a gente sempre fala inimigos dos outros, são inimigos nossos. Nós também podemos ser inimigos dos outros. Não é verdade? Fazer o mal aos outros, né? A gente sabe que essa questão da inimizade é uma questão passageira, é uma questão, assim, é uma pessoa que nos quer mal, que nos faz mal, é algo que machuca, que magoa, mas que faz parte também das provações da vida e que sempre está ligada a algo que plantamos lá no passado. E uma das formas de colher essa sementeira amarga, né,
é comendo esse fruto amargo, que é o mal que muitos inimigos nos fazem, né? Então, assim, é algo assim, realmente, é um ensinamento profundo, verdadeiro, mas muito difícil, né? E aqui ainda da outra parte aqui de Mateus, diga assim, digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus, né? Os escribas, os fariseus, que era o exemplo de pessoas, de religiosos superficiais, que não tinham realmente a fé profunda no coração, né? Não buscavam o reino de Deus verdadeiramente dentro de si, né? Então, Emmanuel, inspirado aqui, baseado nessa passagem, nesse ensinamento, nos dá a sua opinião espírita nesse capítulo 36, né? Necessitados difíceis. E aqui vamos ver aqui o que Emmanuel diz. Em muitas circunstâncias na Terra, interpretamos as horas escuras como sendo unicamente aquelas em que a aflição nos atazana a existência em forma de tristeza, abandono, enfermidade, privação, etc. Todas as coisas ruins, todas as coisas que nos afligem, que nos faz sofrer. A gente vê que as horas escuras da Terra como sendo unicamente, né, as horas de aflição. São esses momentos, né? A gente divide momentos alegres e esses momentos tristes, difíceis, sofridos, né? Bom, o espírita aí está se referindo a nós, né? Emmanuel gosta de botar o dedinho na ferida, né? Emmanuel é um espírito assim, é um benfeitor, mas é um mestre, vamos daqueles rigoroso, que gosta de colocar o dedinho na ferida. É que ele vai botar o dedinho na nossa ferida agora, né? O espírita, porém, sabe que subsistem outras piores, talvez, né, do que essas faladas anteriormente. Não ignora que aparecem dias mascarados de felicidade aparente, em que o sentimento anestesiado pela ilusão se rende à sombra. Então, muitas vezes, momentos alegres, momentos aparentemente felizes, não são de fato, é apenas aparência. É apenas porque nós estamos anestesiados. Vamos lá, estamos vendo quando a gente está, por exemplo, né? Esse vídeo provavelmente não vai ser veiculado no canal no período do carnaval, mas eu estou gravando agora nesse momento justamente numa sexta-feira de carnaval, né? Hoje é sexta-feira de carnaval. Estou gravando agora, né, no dia 17 de fevereiro de 2023, né? Então, aí um momento que serve como exemplo desse segundo parágrafo, né? A felicidade, dias mascarados, que é um indireto, talvez direto ao carnaval, né? Apesar dele não mencionar o carnaval aqui, né? Dias mascarados de felicidade aparente, em que nossos sentimentos são anestesiados. A gente se entrega à embriaguez, ainda que não se beba bebida alcoólica, mas a embriaguez dos sentidos, né? Vamos dizer assim, né? Criando-se ilusões, né? Não que seja errada a alegria, não que seja errado festejar, não é isso não, mas assim, é a gente mascarar a realidade por conta disso, querer afogar as mágoas. É impossível, gente, afogar as mágoas não afogam, elas continuam aqui, né? E quem afoga a mágoa com bebida, não afoga não, só faz realmente esquecer por alguns momentos enquanto bebem, e no dia seguinte as mágoas voltam de novo à tona, juntamente com a bela de uma ressaca, né? Então, essa é a realidade, gente. Eu não estou falando aqui querendo dar uma de moralista, não, né? Que eu não tenho condições para isso. Eu estou simplesmente descrevendo o que é a realidade para mim, para vocês, para qualquer um, né? Vamos lá. Tempos, continua Emmanuel, em que os companheiros enganados se julgam certos. Isso também é um tempo sombrio, em que você se acha o dono da razão, que você está certo sobre tudo. Você acha que isso é um momento feliz, não, mas isso é um momento sombrio, porque você está se julgando certo em algo que realmente não está correto. Mas o seu orgulho, a sua vaidade, a sua presunção, que também pode ser minha também, tudo isso, julgam que tu estás com a razão, né? Julgamos estar certos com a razão, mesmo em situações assim, né? Por causa da nossa presunção, né? Por nos acharmos melhores naquilo que não somos.
Ocasiões em que os irmãos, saciados de reconforto, sentem fome de luz e não sabem disso. Quer dizer, está saciado fisicamente, materialmente, mas no interior. E aí? Quando você vê com uma pessoa de uma vida exterior altamente feliz, uma pessoa até rica, bem de vida confortável, e de repente comete um suicídio, isso é mais corriqueiro do que se imagina. Por quê? É porque ali por dentro não corresponde à realidade em que está se vivendo por fora, né? É uma coisa assim, é algo e são coisas que acontecem que a gente, meu Deus, como é que a pessoa fez uma coisa dessa? A pessoa vive tão bem, é tão feliz, né? E esse comentário sempre flui assim naturalmente, né? Da boca de quase todos. Já fluiu muito da minha boca, né? Hoje que eu tenho um entendimento, eu já não emito mais esse tipo de comentário, né? Muito pelo contrário, até lamento bastante, né? E oro a Deus para eu não estar também nenhum dia inserido nessa situação. Oro mesmo, né? Nem sempre estarão eles na berlinda. Vocês sabem o que é estar na berlinda? É aquela pessoa que está ali sofrendo um interrogatório, né? Está sendo o foco das atenções, que querem saber coisas dela, tirar coisas dela, né? Está na berlinda, né? Nem sempre estarão eles na berlinda, guinados à evidência pública ou social, sob sentenças exprobatórias ou incenso louva-minheiro da multidão. Louva-minheiro é aquela coisa, né? Que a multidão louva, a multidão acha legal, né? Então nem sempre esses estarão em evidência, né? Evidência pública, evidência social, evidência de todos. Às vezes, estes irmãos, que Emmanuel se refere, que pode ser nós mesmos, né? Eu mesmo que vos falo, né? Às vezes, retenham conosco em casa ou na vizinhança, né? São vizinhos, são parentes, é família, é pai, é mãe, irmão, né? Às vezes retenham conosco em casa ou na vizinhança, no trabalho ou no estudo, quer dizer, pode ser colega de trabalho, colega de faculdade, colega de escola, no roteiro ou no ideal, quer dizer, até dividem roteiros de vida e ideais conosco, né? Esses irmãos que sentem fome de luz, ainda que por fora aparentemente esteja tudo bem, né? Então esses irmãos podem estar conosco em qualquer lugar, na família, no trabalho, na escola, na vizinhança, na parceria de ideal, na parceria de roteiro de vida, falar que seja, né? O espírita consciente, que é o que Emmanuel está, né, convidando nós a sermos, né? O espírita consciente reconhece que eles são os necessitados difíceis das horas escuras. Olha só. Os necessitados difíceis, gente, nem aqueles que estão passando aqueles sofrimento, dificuldade, os que estão chorando, não. Os necessitados difíceis são esses que pensam que estão bem, né? Esses que pensam que sabem das coisas e não sabem, né? Esses são os mais necessitados das horas escuras, né? E nós, os espíritas, primeiro, melhor que não sejamos um deles, e segundo, que a gente esteja consciente de que esses que estão nessa situação, são os maiores necessitados, mais do que aqueles que estão chorando, né? Porque os que estão sofrendo, chorando, sabem que estão sofrendo, né? Muitas vezes já procuram ajuda e tudo mais, mas esses não se acham sofredores, não se acham necessitados de nada, se acham que estão bem, e lá o interior como está, né? Vai ali vivendo aquela ilusão, até um dia cair numa depressão, por exemplo. Tantos caem em depressão, até um dia cometer até o ato do suicídio, né? Que acontece, como eu disse anteriormente, muito mais do que a gente imagina, né? Pensa aí. Em muitos lances da estrada, vê-se obrigado a comungar-lhes a presença, a partilhar-lhes a atividade, a ouvi-los, a obedecê-los, até o ponto domésticos lhe preceituem determinadas obrigações. Então, o espírita, né, como nós aqui,
em muitas situações da vida, a gente comunga-lhes, né, a presença, vivemos com eles, com esses tipos de pessoas assim, né, dividindo as tarefas, as atividades, muitas vezes obedecemos eles, são chefes nossos, são patrões, né, são pessoas da família, né, pessoas do ninho doméstico, né, e aí a gente tem que ter, como a Emmanuel falou no parágrafo anterior, a consciência de reconhecer essas pessoas assim, né, esses esfameados de luz, mas que pensam que estão bem, né? Por quê? Porque anestesiam os seus sentidos com coisas, né? Com prazeres e satisfações externos, né? Isso como usando até Joana de Ângeles, usando essas coisas como fugas espetaculares. Repito, não é que seja errado o prazer, não, mas é a forma como se usa isso, né? Como fuga, né? Usar o prazer como... O prazer não é o problema, o prazer é inclusive né, uma coisa normal, mas usar isso como fuga, né? Vamos lá. Entretanto, observa que para lhes ser útil, ou seja, para nós, os espíritas, sermos útil a estes, né? Não lhes será lícito efetivamente aplaudi-los, quer dizer, olha, vocês estão certos, não. A maneira do caçador que finge ternura à frente da presa, a fim de esmagá-la com mais segurança. Olha que legal, né? Você fazer carinho na presa para a presa amolecer e você conseguir matar com mais segurança, né? Já pensou? Que coisa, né? Olha a comparação forte que Emmanuel fez. Então a gente não deve aplaudir a troco de sermos espíritas bonzinhos, o que está errado, né? Isso aí já se falou muitas vezes em outras situações, né? Até mesmo em capítulos anteriores aqui desse estudo. Como, porém, exercer a solidariedade diante deles? Então, como nós podemos ser solidários diante destes que estão nesses momentos escuros de ilusão, né? Perguntarás. Como menosprezá-los se carecem de apoio? Porque normalmente, quando vemos também alguém nessa situação, a gente, deixa lá, ele que sabe da vida dele, isso aí é menosprezar. E Emmanuel diz que também menosprezar não é o caminho, né? Mas como exercer a solidariedade também, se eles acham que estão bem, né? Quando a gente acha que a gente está bem, a gente quer que alguém faça alguma coisa pela gente, não, né? Aí é complicado, né? Precisamos, continua Emmanuel aqui, no entanto, verificar que, em muitos requisitos do concurso real, socorrer não será sorrir. Então, nem sempre o socorro, gente, é a gente sorrir. Muitas vezes o socorro requer seriedade, né? Todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados difíceis das horas escuras, né? Todos conseguimos, né? Será que todos conseguimos? Emmanuel está afirmando, né? Todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados difíceis das horas escuras, seja silenciando ou clareando situações, seja mantendo silêncio ou dando luz às situações dentro das nossas possibilidades, nas medidas do entendimento evangélico, sem destruir-lhes a possibilidade de aprender, crescer, melhorar e servir, aprender, crescer, melhorar e servir, aproveitando os talentos da vida, no encargo que desempenham e na tarefa que o mestre lhes confiou, né? Então a gente pode sempre cooperar, né, dentro das nossas possibilidades, né? Mesmo quando se nos façam adversários gratuitos, podemos auxiliá-los. Aí já é mais difícil, né? Quando a pessoa se faz adversário, quando se viram contra nós, aí é mais difícil a gente prestar um auxílio, né? Você já pensou? Você vai auxiliar alguém que está se afogando, ele em vez de aceitar ajuda, quer puxar você para baixo com ele também? Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Temos que ter cuidado. Mas mesmo, Emmanuel diz, né? Que a gente, usando o discernimento e sabendo até aonde ir, né? Usando as medidas do nosso entendimento evangélico, nós podemos auxiliar até os que se voltem contra nós, né? Os adversários, agora indo
até certo ponto. E qual seria esse ponto? Vamos continuar aqui. Jesus não recomendou festejar os que nos apedrejem a consciência tranquila e nem nos ensinou a arrasá-los. Veja bem, Jesus nos ensinou a perdoar, mas não a aplaudir eles fazerem o mal, né? Mas também não ensinou a gente também a revidar, a arrasá-los, né? Ensinou o perdão, mas não a aplaudir o que está errado, né? Podemos até perdoar alguém que fez o mal a gente, mas não quer dizer que a gente vai aplaudir dizendo que ele está certo em ter feito esse mal, né? Porque o mal é sempre o mal. Mas, ciente de que não nos é possível concordar com eles, né? E nem tampouco odiá-los, quer dizer, não podemos concordar e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente. Aí vem a frase de Jesus: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí o último parágrafo, Emmanuel diz assim: é assim que a todos os necessitados das horas escuras, aos quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito, amparando-lhes o caminho através da oração. Pronto. Então, o que é que quer dizer tudo isso aí, né, gente? Nós podemos ajudar, sim, até aqueles que se voltam contra nós, até certo ponto. De repente, a gente não pode ajudar materialmente, estender as mãos. Mas quando assim não for possível, a gente ainda pode ajudar orando por eles, né? Quando não for possível a ajuda efetiva, quando a circunstância não permitir a possibilidade de nós auxiliarmos aqueles, né, que estão em situações de sombra, ou mesmo aqueles que se fazem nossos adversários, que se voltam contra nós, nós podemos orar por eles. Se não podemos fazer até o momento nada efetivo, né? Então, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, quer dizer, nem sempre é possível fazer algo por eles. Então, se não é possível fazer algo, então pelo menos vamos orar. Ou seja, que dessa forma nós não cultivamos a raiva nem um ódio dentro da gente por eles, e é uma forma também de beneficiar, de praticar a caridade, né? Orar por aqueles que necessitam, né? Quando não podemos fazer algo realmente, né, na prática. Então está bem claro o ensinamento. Amar os inimigos, orar pelo que vos persegue e caluniam, né? Isso aí realmente, né? Isso tem a ver muito com o sentimento, com uma coisa muito que vem de dentro, que é uma coisa, como eu disse, muito difícil. Quando é coisa que mexe com o sentimento, com as emoções, gente, é muito difícil de vivenciar, né? Mas quando nós um dia conseguirmos vivenciar isso aí plenamente, aí a gente vai ter dado um grande passo na nossa evolução espiritual, né? Por enquanto a gente vai tropeçando, né, nessas questões, mas quando a gente conseguir vivenciar isso plenamente, que é o que Emmanuel está nos exortando aqui nessa opinião espírita, a gente vai dar um grande passo na nossa evolução espiritual, isso aí com certeza, ok? E assim terminamos mais um capítulo, mais um estudo aqui do Opinião Espírita. Quem gostou, curte aí, né? Compartilha, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, e espero, gente, que, como eu digo em todo o vídeo ao final, tenha sido útil, acima de tudo, né, para todos que aqui assistiram, né, a este vídeo aqui no Raciocínios Espíritas. A todos aí um forte abraço, fiquem com Deus.